Nosso apóstolo ministrou no domingo para nós sobre o sono espiritual. Quem esteve aqui aprendeu muito. E hoje vai ser dada continuidade da ministração de domingo, né? E aí, qual que foi o versículo chave da ministração de domingo, para que você que não esteve aqui entenda um pouquinho, para dar continuidade aí, não se perder. Efésios 5,14, né? Nós temos ali Paulo dizendo assim, Efésios 5,14, né? NVI mesmo, amém? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, de tudo que ele ministrou, que foi ministrado, o sentido, o âmago da mensagem foi essa: a maneira como nós estamos vivendo, as minhas respostas dirão se eu estou vivo ou se eu estou morto espiritualmente. E aí você vai dizer, você pode dizer para você mesmo aí no seu lugar: não, eu não estou dormindo. Eu venho à igreja, eu estou vindo ao culto, eu estou ouvindo a palavra e eu não estou dormindo. E eu vou te provar na Bíblia que todo joelho se dobra diante dessa palavra, que é possível nós estarmos vindo aos cultos, é possível ouvir a palavra e nós estarmos dormindo diante do que o Senhor quer falar ao nosso coração, diante do que o Senhor quer fazer em nossa vida. O último versículo que foi ministrado no domingo foi Romanos 13:11. Paulo exortando a igreja: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Ou seja, ele está falando, ó, presta atenção no que nós estamos vivendo agora, hoje. Falando, ó, se liga, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ou seja, eles tinham recebido a Cristo, eles estavam na jornada já há um certo tempo. E aí Paulo fala, compreende o tempo, compreende o momento, compreende a hora que estamos vivendo. Chega a hora de nós despertarmos do sono. E mais para frente, que eu tenho um tempo curto, eu não vou ler toda a parte, depois você lê em casa. Vou dar uma dica para você que está aqui: quando o pregador para, você para também, porque senão você vai perder a revelação acerca daquilo que foi lido, amém? Não continua lendo aqui, vai ler em casa, aleluia. Então aqui Paulo está falando com eles: gente, presta atenção, observa o tempo que a gente está vivendo, acorda, vocês estão dormindo. Mais à frente ele fala: para de confusão, para de briga, para de mimimi, respeita um ao outro. O olho tem que estar em Jesus, o foco é Cristo. Para de olhar para as coisas do mundo, para de ficar combinando as festinhas, para de ficar praticando aquilo que o Senhor já falou ao seu coração que não é para fazer. Para, gente, acorda. E isso é em Efésios. Isso não é com gente do mundo, isso não são com pessoas que não conhecem Jesus. Isso é com crente que ele está falando. Para, acorda, não se embaraça. E lá naquele tempo não tinha a internet de hoje, não tinha as oportunidades de acesso. Então, trazendo para hoje, poderíamos dizer: para de se embaraçar nas coisas daí que você anda vendo, pelos rios da vida, pelos YouTube da vida, pelos aplicativos da vida. Para e presta atenção e foca no tempo, porque do tempo que nós aceitamos, iniciamos a nossa caminhada, está chegando, está próximo a nossa salvação. Ou seja, o tempo de nós estarmos diante de Jesus está próximo. Acorda, desembaraça a sua vida, porque vocês, meus queridos amados irmãos, não estou falando com vocês, é Paulo falando com eles, vocês estão embaraçados, em confusão, em conflito, em divisão, em bebedeira, em prostituição, em fornicação, em orgias.
Está lá na Bíblia. Acorda, o povo crente. E aí falamos, uau, que mensagem pesada é essa? Jesus amado. Quando nós iniciamos a nossa jornada, nós estamos apaixonados. Nós estamos tão apaixonados que a gente fica no nível do insuportável. Alguém já passou por isso aqui? Você não podia ver a pessoa, é igreja, é Cristo, é igreja. Poxa, o povo estava dando, o povo cortando curva. Que vem? Ixi, não aguento. A gente fica insuportável. Porque a verdade que a gente recebe, a gente faz a verdade da nossa vida, e a gente quer que todo mundo viva aquilo porque é maravilhoso. Vai passando um tempo, a gente vai se acostumando. Vai ficando comum. Não importa o tamanho, vai ficando normal. E aí, como foi ministrado domingo, a maneira como estamos vivendo, as minhas respostas diante do meu dia a dia, diante das circunstâncias, me dirão, serão o meu termômetro, se eu estou vivo ou se eu estou morto espiritualmente. Porque aquele que está dormindo, ele está dormente. Eu, por exemplo, se eu estiver dormindo, pode cair a casa, pode todo mundo ir embora, eu não acordo. Então você está como morto, eu fico como se eu tivesse morrido. Então aqui, nesse sentido, é exatamente isso. Está dormente, não está sentindo nada, não está percebendo nada, não está vendo nada. Acorda. E eu quero falar com você de uma história, de uma família sacerdotal, que quando nós fomos levantados sacerdotes, esse é o exemplo assim que eu carreguei, que nós carregamos para dentro da nossa casa. E a gente tem tanto medo do que aconteceu com essa família, de que acontecesse com a nossa, que nós temos um posicionamento. 1 Samuel 2,12 vem dizer assim, vamos até o 17. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, parecendo o garfo do inimigo, né? E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, na travessa, no caldeirão, na caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos. O sacerdote, os filhos de Eli, faziam com todos os israelitas que iam a Siló. O próximo. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, porque era um culto a Deus, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua, porque tinha parte que era de Deus e tinha parte que era do sacerdote. Próximo. Se o homem lhe dissesse, né, a pessoa que viesse sacrificar, dissesse: deixa primeiro a gordura se queimar, porque tinha que queimar a gordura. Isso era um culto sacrificial. E então pegue o que quiser. Mas o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu vou tomar a força, senão eu a tomarei à força. Próximo. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Esses 2 sacerdotes, eles eram filhos do juiz de Israel naquele tempo. Um sacerdote que julgou por 40 anos a nação de Israel. Os 2 filhos de Eli, um homem conhecido, um homem de autoridade, um homem que julgou por 40 anos, não respeitavam o Senhor.
Quando eu li essa história, meu Deus, eu falei, não, meus filhos não vão ser assim. E aí a gente caminhou nessa jornada. Se tinha fila, você vai para a fila. Se não podia fazer tal coisa, se estava em consagração, se estava em jejum, está todo mundo. Se o temor com tudo o que flui do altar, o temor com tudo o que é colocado no altar. Não, toma cuidado, preste atenção, porque a nossa casa não vai envergonhar o Senhor. Os nossos filhos de sacerdotes não envergonharão ao Senhor. Pois esses dois sacerdotes, por quê? Porque o sumo sacerdote, porque o templo do Senhor, ele era herdado, era passado de família dentro da família. Então era de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Por isso eles eram sacerdotes. E aí nós temos uma insensibilidade espiritual, uma acomodação, uma família inteira dormindo espiritualmente, porque o seu sacerdote estava dormindo. E isso é muito sério, é muito grave. E uma das coisas mais graves, duas coisas, mas no princípio, uma delas é se acostumar com o que é sagrado, se acostumar com a presença, ficar banal, ficar dormente. Quando você vai, num dentista que dá anestesia o lado da boca, aí você sai, um lado não funciona, você não sente, lá corta, lá machuca, lá pode fazer o que quiser, você não está sentindo nada. E quando Paulo vem exortar a igreja, acorda você que está dormindo, é acerca disso, deles terem se acostumado com o sagrado. E nós estamos falando sobre resgate de família, e aqui nós temos um sacerdote que sabia do que os filhos estavam fazendo, mas porque ele não teve posicionamento, toda a geração dele foi perdida. Toda. Um homem que tinha título, mas ele não tinha testemunho em casa. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Quem somos nós lá dentro da nossa casa? Um dia eu aprendi isso, que os meus frutos iam validar os meus títulos. E aí eu dei um jeito de consertar. Alinhei, porque eu disse, meu Deus, perguntar para os meus filhos, como é que é sua mãe, o que eles têm para dizer? Aí eu dei um jeito de alinhar a casa, porque a gente vai ficando dormente, porque a gente vai se esquecendo de quem nós somos, e a posição que nós ocupamos, diante do céu, e do inferno, e da nossa família. Esse homem, que julgou Israel por 40 anos, que representou o povo, e que representou Deus, estava dormente, porque os filhos roubavam o que era sagrado, e ele comia junto. Agora, se eu aceito o que é errado, como que eu vou corrigir? Se eu sento à mesa do pecado, como que eu vou corrigir? Como que eu vou alinhar? Como que eu vou confrontar? Não dá. E eu entendi isso com essa história. E lá em casa é sim, sim, não, não. Eu disse, está dito. O que eu disse? Disse, amém, está dito. É sim, sim, não, não. E Eli, coloca lá por favor no 22. Ele fala com eles. 1 Samuel 2, o 22. Amém? Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo. Murmurinho, filho de pastor, né, gente? Ó, é menina, você não é menino. Jesus, é menino. Ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Eles eram homens casados, eles tinham mulheres,
Próximo. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Próximo. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai. Ele chegava e falava: menino, o que vocês estão fazendo? Vocês estão errados. Esse não é o caminho. Essa decisão não foi acertada. Isso que você está fazendo está errado. Isso está pecando contra o Senhor. E o que eles fizeram? Ombros. Sabe, quando a gente olha o comportamento dos filhos, denuncia o comportamento do pai. Não estou nem aí. Eles continuaram sacrificando. Eles continuaram fazendo. Eles continuaram como sacerdotes. Eli conversou, porém não teve posicionamento. Lá em casa, todos nós não estamos livres de passar por uma circunstância como essa, de vivermos uma situação como essa. Mas quando nós estamos diante de uma situação que é contrária à palavra, nós temos um só posicionamento. Nós não podemos ficar dormente à presença, a ponto de perder o temor do Senhor, de não ter o temor do Senhor dentro da nossa casa. E a segunda coisa, porque eu preciso finalizar, lá no final, no versículo 3, no 4, no 3, porque aqui Eli foi o sacerdote que forjou o profeta Samuel. Eli teve 2 avisos. Chegou um profeta de Deus e falou: Eli, por que você permite? Eli, eu fui com a sua família. Eli, eu tenho promessa sobre a sua casa. Eli, eu tenho promessa sobre a sua vida. Por que você permite os seus filhos profanar o meu templo, Eli? Por quê? Eu tinha prometido que a sua família, ela ia ser para sempre, ia me adorar para sempre como sacerdote. Ai de mim, porque eu vou honrar quem me honra, não quem me desonra. Primeiro aviso, eles continuaram da mesma forma. Aí Samuel, o menino, recebe uma visitação do Senhor e manda um recado para Eli: Samuel, eu vou fazer cumprir a palavra que eu enviei para Eli, e eu vou varrer a geração de Eli. Samuel acorda. Ele pergunta para ele: o que Deus falou com você, Samuel? E Samuel contou tudo. E o que ele fez? Que assim se cumpra a vontade do Senhor. Segundo ponto: vai morrer. Vou fazer o quê? Acabou, não tenho mais nada para fazer. Ele recebeu um decreto de morte e ele não faz nada. Tá bom? Existia um decreto, existia uma ordem, existia uma forma de se cultuar, porque não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Existia, e eles prevaricaram contra isso. Mas quando ele recebe esse decreto, ao invés de ele se prostrar, dele rasgar as vestes, dele buscar, dele se rasgar: não, Senhor, perdoa o teu servo, me perdoa, Senhor, igual muitos fizeram na Bíblia e receberam perdão, quem não era nem do povo de Deus. Não, ele se acomoda e espera a palavra que veio sobre a casa dele acontecer. Gente,
Nós estamos no culto de quarta-feira, onde nós estamos buscando pela nossa família. O tema é o resgate da nossa família. Quem você acha que vai ser aquele que vai ser levantado para resgatar a sua família? É você, meu querido e minha querida. Não é o que ficou, não é o que está lá, é com você. Você é o sacerdote desse tempo. Para quem Paulo está dizendo: desperta, acorda, vamos obedecer, vamos nos posicionar. Por falta de, ele até sabia, está errado, esses meninos estão pecando, esses meninos não estão fazendo certo, estão prostituindo, estão adulterando, está errado. Mas ele comia na mesa com os meninos. Ah, menino. Gente, quantas vezes a gente recebe uma notícia do nosso filho e a gente não aceita? Não, meu filho não. Não, meu filho não. Eu sou uma mãe meia doida, agora eu estou mais controlada. Mas eu era daquelas de bater lá no recreio, né? Sem avisar ninguém. Estou chegando para ver o que está acontecendo na área. Se eu recebesse um recado de um professor, professor é autoridade. O que você está fazendo? O que está acontecendo? Eu vou lá. O professor te maltratou, eu vou lá brigar com ele, voltar barraco. É verdade ou não é? O que está acontecendo? Quero saber. Não, meu filho não. Não, meu filho não. Não. Ele teve que falar com os meninos, por quê? Porque estava o burburinho, ó. Mas ô Eli, você não está vendo não esses meninos? Ô Eli, você não está vendo não? Ô Eli, você não... Eu vou ter que falar, meninos, está demais. Diminui. Não fez nada. Porque às vezes não acontece como a gente planejou com os nossos filhos, falando de pai para filho, de pai para pai, de mãe para mãe. E a gente se acomoda, e a gente cruza os braços, e a gente fica esperando a coisa acontecer. E acontece, e o dia chega. Paulo está falando: acorda, preste atenção, porque o dia da salvação está chegando, e o Senhor quer encontrar o teu povo acordado. E o Senhor te chama nessa noite, amada igreja, a manter-se posicionado, porque ele sabia que estava errado, mas ele não teve posicionamento. E porque ele não teve posicionamento diante do Senhor, diante do que era correto, toda a geração de Eli morreu. Acabou. 34 mil homens morreram em guerra, porque uma família sacerdotal não cumpria o culto com dignidade, porque uma família sacerdotal estava dormindo diante da presença. E é um perigo, porque está lá, mas está dormindo. Não estou aqui, mas está dormindo, não está acordado. E aquele que não está acordado, ele está disperso, e as coisas dispersam, e a gente fica buscando coisas para nos dispersar mais. Pois o Senhor fala com você nessa noite, amada igreja, que você é o resgatador da sua casa, que você é o resgatador da sua família, que é com você. Se de repente você está vivendo uma circunstância com um filho, que ele está em um caminho que você não sonhou para ele, não é que você vai tratar mal, que você não vai amar, que você não vai acolher, não é isso. Mas você vai ter posicionamento, porque amanhã, quando ele acordar desse sono, ele vai te ver posicionado no lugar certo, e ele vai te acompanhar. Porque quando ele acordar e você não estiver lá, a quem que ele vai recorrer? Então, amada igreja, desperta para esse tempo. Acorda. Não fique dormente ao que Deus tem nos revelado e nos ensinado.